Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas, da CPAD, nesse terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos, que vem tratando no trimestre sobre apologética, vem tratando sobre a nossa necessidade de conceituarmos e defendermos a fé cristã. São muitos pormenores, irmãos, são muitos pormenores que a gente às vezes deixa passar despercebido, quando na realidade deveríamos estar atentos. Eu percebo que se estes pormenores fossem ensinados em casa, aos nossos filhos, aos nossos familiares e até mesmo dentro da igreja, porque algumas igrejas deixam a desejar, assim como os pais, também os familiares deixam a desejar este ensino, ou até mesmo no trabalho, um patrão, um colega ensinar os outros, ou na rua, ou na escola, certamente a coisa seria diferente. Mas anda muito escasso o ensino da palavra de Deus, a fundamentação, a argumentação no que diz respeito ao ensinamento da Bíblia Sagrada. Por esse motivo, a igreja sempre sofreu tantos ataques, porque nós não temos muitos soldados para batalhar, como diz o texto bíblico. A seara está pronta para a ceifa, os campos já estão brancos. Mas onde estão os ceifeiros? A gente percebe que até um conteúdo desse, que é tão simples, a pessoa não sabe compartilhar para mandar para outra pessoa. E é bom que façamos isso, porque faz parte das atitudes da igreja na terra. A igreja na terra tem o fim de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas de Cristo, de direcionar as pessoas para o céu. Então, entre nesse contexto, faça isso. Se inscreva aí no canal também, compartilhe, curta, comente. E ative lá o sininho das notificações e vamos trabalhar em prol do Reino de Deus. Tratando de ataques que a igreja sempre sofreu, de apologética, defesa da fé, fundamentação, o título do trimestre fala os ataques contra a igreja de Cristo e o subtítulo fala sobre as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós estamos hoje diante do vídeo número 5 da semana. Da semana nós já tivemos segunda, terça, quarta, quinta, sexta e hoje sexta, e querendo Deus teremos amanhã. Então você tem 4 vídeos para trás, tem este e, se Deus nos deu a oportunidade, o de amanhã também, sobre as reflexões acerca da sutileza do movimento dos desigrejados, que é a lição do próximo domingo. Na segunda-feira nós refletimos sobre os discípulos se reuniram no cenáculo para orar. Os discípulos estavam reunidos para orar. Discípulo, igreja, ora junto. 2. A igreja primitiva, na terça-feira, a igreja primitiva reunida nas casas dos irmãos. Não necessariamente se reúnem num templo, pode se reunir nas casas, pode se reunir em qualquer lugar. A igreja tem que estar reunida. E nós até falamos que os primeiros templos foram surgir depois do 3º, 4º século, porque antes não dava. Tem um livro aí chamado As Catacumbas de Roma, que mostra que os irmãos congregavam até mesmo embaixo da terra, onde tinham ali os cemitérios. Disse que enquanto tem uma Roma acima da terra, tem uma Roma abaixo da terra, e é comum daquele povo, cada família na sua casa abre uma caverna ali, um buraco, e abre uma caverna ali por baixo, às vezes uma caverna liga na outra tal, e eles ali enterram os seus mortos, num espaço de 2 metros, eles enterram às vezes 10 pessoas, 5 de um lado, 5 do outro, no espaço de 2 metros. Compre o livro e leia As Catacumbas de Roma. Então os irmãos reunidos nas casas, em qualquer lugar pode se reunir. 3. A igreja estabelecida por Cristo é um organismo vivo. Nós não podemos estar mortos, nós não podemos estar apáticos. Se nós somos do corpo, como dizemos que somos do corpo, somos membros desse corpo, somos brasa, nós precisamos queimar, nós precisamos arder, nós precisamos agir, certo? Precisamos que a seiva de Cristo corra por nós. Na quinta-feira, que foi ontem, falamos sobre a igreja, que é o corpo de Cristo. Você não pode ser um membro separado, você tem que ser um membro junto à igreja. E igreja, vou dizer mais uma vez, não confunda com templo. Eu e você, juntos, somos igreja. Individualmente, somos membros, que precisa estar ligado ao corpo, mas juntos somos esse corpo de Cristo, que é a igreja. E hoje, com base na carta aos Hebreus, sexta-feira, Hebreus 10 e 24, por gentileza abra a sua Bíblia, nós vamos comentar sobre a verdadeira igreja vive no estímulo da fé. A verdadeira igreja vive no estímulo da fé.
Vamos ao texto então da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 24. A partir do versículo primeiro, nós vamos encontrar que Hebreus 10 trata sobre a eficácia do sacrifício de Cristo. Hebreus vem mostrando que Jesus é superior a tudo, é superior ao sábado, é superior aos alimentos, é superior à lei, é superior a Moisés, é superior ao sacerdote, é superior ao sacerdócio, é superior ao cordeiro. O sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito, completo, pleno, eficaz. E se o sacrifício de Jesus é eficaz, resta-nos compreender a eficácia deste sacrifício e perseverarmos, porque o próprio Senhor Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se o objetivo da igreja é a salvação e o teu que me ouve também é a salvação, não é sendo um desigrejado que você demonstra a tua perseverança. A perseverança está em você congregar. Ser um desigrejado é para os fracos. Os fortes voltam para a igreja e congregam. Ó, que tal? Então, nesta questão, do versículo 19 até o versículo de número 39, que encerra o capítulo 10 da carta aos Hebreus, nós temos orientações de Paulo ou exortações de Paulo no sentido da perseverança. Alguns pastores chegam na igreja e dizem: hoje eu vou exortar. Nada a ver, tio. Exortar é levantar o ânimo. Você pode até falar meio brabo, mas não tem nada a ver com redarguir, com instruir, com corrigir injustiça. Exaltar, exortar, é elevar o ânimo, é dar coragem. Então Paulo aqui está encorajando Paulo, ó. É porque no meu conceito, quem é o escritor dos Hebreus é Paulo, mas nós não temos declaradamente, teologicamente falando, quem seja o escritor dos Hebreus. Desculpa essa gafe aí, mas a meu ver é Paulo, mas desculpa aí. O escritor aos Hebreus, sendo politicamente correto e teologicamente correto, ele, dos versículos 19 a 39, ele está exortando, animando os irmãos a permanecerem firmes. O que é permanecer firme? É permanecer ligado no corpo, ligado, unido, firme. Para onde o corpo vai, o membro está junto. É nesse sentido. E sendo assim, nós vamos ler o versículo 24, que nos traz uma mensagem. Diz assim o versículo 24 de Hebreus 10. Consideremo-nos uns aos outros. Eu me considero e eu te considero. Você se considera e você me considera. Consideremos-nos uns aos outros. Eu considero você como irmão, você me considera como irmão. Eu considero você como obreiro. Se você for obreiro, você me considera como obreiro, vez que eu sou obreiro. E nós juntos nos consideramos. Nós juntos nos compreendemos, nos aceitamos e nos ajudamos. Ó, a epígrafe diz assim: a verdadeira igreja vive no estímulo da fé. Nós juntos nos estimulamos. Olhamos um para o outro e dizemos: você é crente. Olhamos um para o outro e dizemos: você vai para o céu. Olhamos um para o outro e dizemos: o mundo não presta. Olhamos um para o outro e dizemos: em breve Jesus vai voltar. Se você ler lá na primeira carta aos Tessalonicenses, escrita por Paulo, esta sim, devidamente confirmada, escrita por Paulo na sua segunda viagem missionária, e no capítulo de número 4, o último versículo do capítulo 4, me parece que é o 18 ou 19 por ali, ele diz bem assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Em outras palavras, parafraseando, exorte um ao outro a permanecer firme. Por quê? Porque breve o nosso Senhor virá. E as palavras de Paulo naquele sentido é: virá com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e juntamente com eles arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E Paulo começa o texto lá no versículo de número 13, se não me falha a memória, dizendo: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes como os demais. Esse fator da ignorância, Paulo cobra de muitos. Em alguns momentos, em outras cartas, ele diz: meus irmãos, não sejam ignorantes. Porque às vezes nós agirmos como os crentes lá de Tessalônica, lá na Macedônia, onde não leram, não entenderam o que Paulo explicou acerca de Cristo no Antigo Testamento.
os judaizantes e quiseram matar Paulo, é muito fácil. Nós precisamos fazer como os crentes de Bereia, analisar o texto bíblico e compreender. Então, neste momento aqui, o texto está nos dizendo: consideremos-nos uns aos outros. Continua. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E por que isto? É porque eu preciso ter a consciência de que eu sou membro do corpo de Cristo. Eu não posso pensar que eu sozinho, separado, eu sou alguma coisa. Se eu sou um membro que foi tirado do corpo, eu fui amputado, eu fui decepado. Entenderam? Eu perdi o movimento, porque o meu corpo existe pelo fato que está ligado à minha cabeça. Se o meu corpo não estiver ligado à minha cabeça, todo o meu corpo morre. Se um membro do meu corpo, que Deus me guarde, como a gente tem por experiência de várias pessoas que já passaram por isso, for separado do meu corpo, aquele membro tende a morrer. Ele não vai sobreviver sozinho. Então eu preciso, pela fé, compreender quem eu sou, para que também possa compreender para onde eu vou. É uma coisa muito simples. Você reconhece quem você era, reconhece o que Jesus fez na sua vida, quem você é e onde você estará. 4 pontos importantes: quem é, o que Jesus fez na tua vida, quem você é e onde você parará, onde você vai parar. Porque se você fizer esta análise, não precisa falar muito sobre desigrejado, você vai compreender. Porque ao estudar sobre isso, você vai entender que um desigrejado, que é a discussão da semana, no momento do arrebatamento do corpo de Cristo, corre um sério risco, não estou dizendo que você vai ficar, mas corre um sério risco de você não ser contado entre aqueles que serão arrebatados. Preste atenção. Quando Jesus ascendeu aos céus, no capítulo 1, versículos de 9 a 11 de Atos dos Apóstolos, o povo ficou olhando, Jesus desapareceu na frente deles e ficou olhando. Apareceram 2 varões e disseram: por que vocês estão olhando para cima? Em outras palavras, foi reprovado o ato deles ficarem olhando para cima, contemplando. Não, vá fazer sua função. E qual é a função? Vá para Jerusalém. Ele não acabou de ensinar para vocês? Vá para Jerusalém, fiquem lá, porque vocês vão ser recebidos, vão ser cheios de poder. Foi Jesus quem disse isso. Os anjos só perguntaram por que eles estavam olhando para cima. Se você for lá para... Então veja que a questão não é ficar contemplando, é você agir, é você ter confiança que as coisas vão acontecer. Se você for lá por Antigo, ainda no Novo Testamento, mas nos Evangelhos, quando Jesus separou a grande comissão que os enviou de 2 em 2, você vai perceber algo muito interessante. É que eles voltaram e estavam agora felizes, alegres, estupefados. Um deles chegou para Jesus e disse: mestre, até os demônios se nos obedecem. Eles se subjugam a nós, mestre, que legal. O legal sou eu que estou dizendo. Aí Jesus disse: vocês estão se alegrando com isso? Não. Vocês acham que eu dei a vocês poderes para pisar escorpiões e se beber alguma coisa mortífera nada vai acontecer? Por qual motivo? Foi para isto mesmo. Alegre-se, pelo teu nome está escrito no livro da vida, ou em outra tradução, nos céus. Sendo assim, quando houver o arrebatamento da igreja, o nome precisará estar na lista dos arrebatados lá no céu. Porque ele enviará os seus anjos, dará ordem, e os seus anjos descerão à terra e... Aí vem a questão do alarido, da voz do arcanjo, da trombeta de Deus, etc. Dará ordem, os anjos vêm na terra e nos arrebatam. Só que vai arrebatar aquele que estiver ligado como membro no corpo de Cristo. Eu não estou falando do templo. Eu não estou falando da igreja local. Eu estou falando de membro do corpo do Cristo, de crente. Paulo estava preso, Paulo estava na cadeia, mas Paulo era membro do corpo de Cristo. Mesmo preso, Paulo mandou cartas, que a gente chama de cartas da prisão, a Filemon, a Colossenses, mandou aos crentes de Colosso, aos crentes de Éfeso, a outras igrejas que estavam ali em volta, a Filipos. Paulo, mesmo lá, disse: ó, eu preso do Senhor, preso no corpo, mas na mente eu estou ligado com vocês. Então nós precisamos perder esta ideia de sermos desigrejados, de sermos membros que atuam distantes da igreja de Cristo.
Você precisa estar unido à igreja. E o objetivo aqui, quando diz a verdadeira igreja vive no estímulo da fé, aqui o texto diz bem assim: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos no amor e as boas obras. Você precisa entender quem você foi, quem você é, para saber quem você será. E não só você, o seu irmão também. Porque por esta fé, por este estímulo da fé, por essa constante lembrança que tem aqueles que estão reunidos, porque quem não está reunido vai pensar num bocado de coisa, vai pensar na política, vai pensar nos bens materiais. Você deve pensar na política, né? Especialmente num ano como este, onde está aí a briga do bem contra o mal. Não é a briga de fulano contra Beltrano, é do bem contra o mal. E aí a escolha é sua. Você deve pensar, você deve trabalhar para adquirir bens financeiros, deve. Você deve estudar para se tornar alguém, mas não deve ser escravo dessas coisas. Essas coisas são secundárias. O Salomão, o rei Salomão, escrevendo o seu último livro, conforme nós assim compreendemos, que é o Eclesiastes, no capítulo, Eclesiastes número 12, no último verso, ele de 12, no verso 13, ele diz bem assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E eu creio que nenhum dos que estão me ouvindo, nem eu mesmo, é lógico, chegamos perto do conhecimento e da capacidade e da condição financeira que teve o bendito Salomão, porque Deus dos céus disse: ó Salomão, ninguém será semelhante a ti, nunca houve alguém igual, nem haverá semelhante a ti em conhecimento. Salomão teve um conhecimento tão grande que ainda hoje, até quem trabalha com ocultismo, trabalha com o nome de Salomão, só para você ter uma noção. Sendo assim, Salomão concluiu dizendo: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o fim da vida. O conhecimento passa, e a Bíblia diz que o conhecimento é como excremento diante de Deus. A riqueza passa, eu vez por outra estou fazendo aí, trabalhando na sucessão das heranças, trabalhando nos inventários. A beleza passa, a juventude passa e o que permanece é a palavra do Senhor. Então, sendo assim, meu querido irmão, vamos estar juntos para que sejamos estimulados na fé. Qual fé? A fé que um dia nós estaremos com Ele na eternidade. Mas isso é só para quem é igreja. Para quem é desigrejado, não passa de um ramo fora da oliveira. Nós não queremos isso. Legal? Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe, curta, comente, deixa aí a tua opinião a este respeito, pense no que nós estamos dizendo e aguarde, porque amanhã, querendo Deus, falaremos sobre a verdadeira igreja existe pela comunhão dos seus membros. Comunhão dos seus membros. Só para dar uma pincelada, a lição do próximo domingo, ela está dividida em pontos e especificamente em 3 pontos. O primeiro ponto da lição falará sobre a visão e prática dos movimentos dos desigrejados. Como é que os desigrejados veem e como eles agem. O primeiro item diz: um ensino anti-institucional. O ensino deles é fora de instituição, a igreja do CNPJ. Não concordam com ela. 2. Um ensino anticlerical, um ensino que não aceita ministério, não aceita os obreiros e assim por diante. Vamos trabalhar sobre isso. Aí o segundo ponto fala a natureza da igreja neotestamentária, a igreja que se diz testamento, que se diz baseada na Bíblia. Aí, neotestamentário não, perdão, a igreja do Novo Testamento. Aí o primeiro item vai dizer um organismo, esta igreja não é uma organização, é um organismo. Aí o segundo item, o que é uma organização? Nós vamos explicar a igreja universal e a igreja local. No terceiro ponto, fala sobre a importância e a necessidade da igreja. Por que precisamos da igreja? E nós vamos para Atos capítulo 2. Por que a igreja existia? Por que o Senhor Jesus criou a igreja? A igreja, entenda, tanto a igreja universal como a igreja do CNPJ. A igreja universal é a igreja de Cristo, certo? A igreja como uma família de Deus, é o primeiro item do terceiro ponto. A igreja como testemunha da salvação. Legal? Aguardamos você amanhã para falarmos sobre a verdadeira igreja existe pela comunhão dos seus membros e também domingo na Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, se inscreve no nosso canal e deixa o teu comentário. Paz do Senhor.